Bom dia a todos. Mais uma vez eu quero agradecer a presença de vocês aqui conosco. Hoje é uma roda de conversa muito importante com a doutora Paula. Quero agradecer a disponibilidade dela em atender os nossos pacientes. E eu espero que vocês aproveitem e que vocês tirem o máximo de dúvida que vocês puderem, tá bom? Tenham um bom dia. Obrigada. Obrigada, doutora. Eu que agradeço. Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade desse convite, de poder ter essa conversa com vocês e a presença de todos, né? Eu quero contribuir com um pouquinho a mais que eu sei dentro da odontologia pensando em melhorar a saúde de todos. Eu vou me apresentar. Eu sou dentista, sou formada há mais ou menos uns 35 anos, me formei em Barretos, sou da primeira turma de Barretos. Depois que eu me formei, eu fiz residência aqui na Faculdade de Odontologia, na USP, em Ribeirão Preto, em prótese bucomaxilofacial, e fui fazendo outros tantos cursos ao longo da vida, né? E eu pensei que, por eu ter essa especialidade, né, e ter trabalhado muito na reabilitação oral de pacientes com câncer na cabeça e pescoço, eu poderia dar uma contribuição para o PAC. Então, me ofereci para ver o que eu poderia fazer, né, dentro do pouco que eu sei, o que eu poderia acrescentar na vida dos pacientes para melhorar. Então, a intenção é essa. Eu fiz um roteirinho aqui, porque eu sou uma dentista de consultório e eu não estou muito acostumada a falar em público, então eu fiz um roteiro, mas uma coisa muito, muito simples, né? O que eu queria falar é assim, que por que fazer a higiene oral, né? Cuidar da boca, dos dentes, da bochecha, da língua. Por que é importante para todas as pessoas, mas principalmente para o paciente que vai iniciar um tratamento oncológico, está fazendo ou ainda que terminou, né? Principalmente, ele é importante porque o paciente que vai iniciar o tratamento precisa saber qual é a condição oral que ele se encontra. Então, se o paciente tem alguma inflamação na boca, na gengiva, se ele tem cáries, se ele tem raízes residuais, que então sai parte do dente, mas fica ainda um pedacinho de dente preso, ou um dente que não dá mais tratamento ou de canal, ou pode ser recuperado, a gente chama de dente condenado, ele precisa ser extraído antes de se iniciar o tratamento. Por exemplo, um paciente que vai fazer um tratamento de radioterapia, ele não pode extrair dente depois que ele fez a radioterapia durante um certo período, né? Então, se isso deve ser feito, tem que ser feito previamente. A minha intenção nessa colaboração com a PAC, principalmente, é na prevenção e orientação, né? Então, eu tenho atendido alguns pacientes durante uma tarde por semana no meu consultório, nesse sentido de orientar os pacientes, fazer um exame clínico e uma limpeza nos dentes. É o que a gente tem feito até agora e que eu acho que para o início tá bom. O pensamento é que a gente possa estender esse serviço para outro tipo de atendimento, para pacientes que precisam de tratamento ou de prótese, eventualmente. Mas o primeiro passo é esse. O primeiro passo é cuidar, orientar e fazer a prevenção, né? Pacientes que fazem esses tratamentos, eles podem ter
pequenas complicações advindas da quimioterapia, né? Uma delas é a mucosite, que é são feridas que aparecem na mucosa da boca, são extremamente dolorosas, dificultam o paciente a falar, a mastigar e a deglutir. Então, para quem já está passando uma situação difícil, né, de um tratamento que é pesado, ter essa complicação na boca, impedindo até a pessoa que já nem tem tanto apetite, né, tem que se forçar a comer e ainda não conseguir comer porque está com complicações, né? E a mucosite, ela pode ser mais severa se o paciente não tem uma condição bucal adequada. Então, o paciente que está com gengiva sangrando, que tem tártaro nos dentes ou raízes residuais, provavelmente ele vai ser um candidato com mais possibilidade de ter mucosite do que um paciente que tem uma higiene oral melhor, né? Então, essa que é a importância. Na boca, a gente tem as bactérias que habitam, que a gente fala que é a microbiota oral, né? Então, são bactérias do bem e bactérias do mal, que são as bactérias patogênicas. E elas vivem num equilíbrio na boca, né? As bactérias do bem, elas são necessárias para a nossa vida, porque elas ajudam desde o início da quebra dos alimentos que estão ali para começar a digestão, e elas brigam com as patogênicas para manter o número do bem ser sempre maior do que as bactérias patogênicas. E as patogênicas, o que elas fazem? São as bactérias que vão provocar as inflamações na boca. Então, elas começam na gengiva, né? Elas vão se depositando na gengiva. Pois não. Bom dia. Fica à vontade. Elas começam a se depositar na gengiva, como que a gente chama de biofilme ou placa bacteriana, né? É uma rede que fica grudada junto com a saliva ali, né? Isso toda hora é formado, não adianta você limpar que logo vai formar de novo. Mas se isso não é limpo adequadamente e vai se acumulando por um bom tempo, elas começam a penetrar pela mucosa, pela gengiva, por exemplo. Aí a gengiva começa a sangrar. Então se estabelece aí uma inflamação a nível de gengiva. Se a doença progride, as bactérias da gengiva, elas vão passar para o osso que prende a raiz do dente, né? Então a gente tem a coroa, que todo mundo vê, que é a parte branquinha, a raiz fica dentro do osso. Então a bactéria vai descendo e ela chega ali a nível do osso, começa a destruir o osso. E aí os dentes começam a ficar moles, tá? Estou perdendo o dente ficou mole, né? Então tem a ver com essas bactérias que estão maciçamente ali na boca, né? Você vê que é todo um processo. E as outras são outros tipos de bactéria, que são as bactérias da cárie, que dão a cárie. Uma outra situação que pode acontecer com pacientes que fazem o tratamento oncológico é a diminuição da produção de saliva, né? O nome disso é xerostomia. Então, o que acontece quando o paciente diminui a quantidade de saliva, né? Primeiro que é difícil de falar, é difícil de engolir, e para a gente fazer o bolo alimentar descer pela garganta, ele tem que ser umedecido pela saliva. Então, só aí já é um problema, né? A saliva, ela tem uma atividade na boca chamada atividade tampão. O que seria isso? Ela regula o pH da boca, né? pH da boca, então,
o que é pH, né? A gente fala em pH, o que é pH, né? O pH é uma sigla, ela indica o tipo de solução que a gente tem na boca, que ela pode ser ácida, neutra ou básica. Então a ácida vai de 0 a 7, a neutra no 7 e a básica vai até 14. Né? A da saliva fica em 6,8 a 7,2. Então ela é básica, ela é ácida, quase chegando no neutro, vamos falar assim. Né? A saliva é importante para isso. As bactérias patogênicas, elas gostam do meio ácido. Então, uma das coisas que a gente orienta aos pacientes que passam pelo nosso atendimento é a respeito dos alimentos e as bebidas. Então, evitar bebida ácida. Que bebida que é ácida? Refrigerante. É muito ácido. Né? Tudo que um paciente que está passando por esse tipo de atendimento não precisa é aumentar a acidez da boca. Doce também se transforma em ácido depois que ele é metabolizado. Né? Também não é interessante. Frutas ácidas, né? Para manter esse pH da boca mais perto do neutro. Ele ficando ácido vai aumentar as bactérias patogênicas que vão criar esses problemas que a gente falou, né? Então, voltando à questão da saliva, que a saliva funciona como um tampão, que ela mantém o pH da boca, quando o paciente diminui a quantidade de saliva, acontece uma situação muito ruim, que é a cárie rampante, que a gente fala. É uma cárie, gente, que ela destrói os dentes em poucos dias, sabe? O dente fica preto e fica... É uma destruição em massa, é uma coisa avassaladora. Né? Se aliar a isso, o paciente continuar ainda ingerindo coisas ácidas, é um problema. Como é que trata a falta de saliva? Né? Tem saliva artificial que a gente compra, que é para fazer um enxaguante da boca. Então, tem como isso ser feito. Estou falando isso só para a gente ilustrar, né, a importância da saliva, como é importante a gente ter saliva na boca. Né? E dar preferência para alimentos que não sejam alimentos mais naturais, né, que não sejam tão processados, né, que não passem por tantas... a gente fala assim, é melhor descascar... exatamente, entendeu? É melhor você descascar uma fruta do que você ficar abrindo saquinho. Né? É muito mais barato, mais natural e faz bem para a saúde, né? Então, o que eu queria falar assim, então a higiene bucal é importante por causa das bactérias, das coisas que podem advir durante o tratamento e tal. E como é que a gente vai fazer essa higiene bucal, né? É complicado? Não, não é complicado. É uma coisa simples de ser feita. O que é importante, então? Né? É ser assíduo. É isso que é importante. Não precisa complicar nada, não. Mas tem que fazer várias vezes por dia, depois que a gente se alimenta. Então, eu diria, se acorda de manhã, faz a higiene bucal. Tomou café da manhã? Faz a higiene bucal, porque você consumiu um alimento que vai ter carboidrato, vai ter açúcar, você precisa limpar. Aí você almoça, vai fazer higiene bucal e antes de dormir você vai fazer higiene bucal. É muito fazer 4 vezes? A princípio parece que é, mas depois se acostuma. Uma coisa importante, o uso do fio dental. Eu percebo uma resistência dos pacientes no consultório, assim, muito grande no uso do fio dental, né? E o fio ou a fita dental, a importância não é assim, mas eu não comi carne, gente, não prendeu nada no meu dente, não preciso usar. Não, a coisa é mais sutil.
Essas faces dos dentes que encostam um no outro, que a gente chama de face interdental, onde tem depois a gengiva que faz um Vzinho assim, ali as cerdas da escova de dente, elas não penetram. E a fita dental, ela tem que ser colocada em cada espaço daquele com muita delicadeza. Não é para colocar a fita para cima e puxar para baixo, assim, com violência. É um trabalho delicado que você passa ali. Se você passar um corante nos dentes para marcar, evidenciar onde tem placa dental, e depois você passar o fio dental entre os dentes, o fio dental vai sair tingido. E o que é? São milhões de bactérias que estão ali. Então, é importante o uso do fio dental. Se você pensar nisso, nessas bactérias que vão ficar ali também, né? É uma questão de hábito, né? Você começa a usar e depois você não consegue se sentir que você terminou a sua higiene bucal se você não usou o fio dental, né? É importante mesmo, é muito importante. E outra coisa que é importante é escovar a língua, né? A língua, ela tem essas papilas assim, aonde fica depositada e a gente não vê as bactérias também, né? Às vezes o resto de alimentos. Quando você escova a língua, você vê o tanto de como o bochecho que você sai colorido de outro jeito. Aquilo é bactéria depositada na língua. É importante também, né? Então, falar, mas nossa, você falou que era simples, aí você falou que tem que fazer tudo isso, né? Mas é tão importante, gente. Você vê que tudo, a boca é como fosse um portal, né? Tudo vai entrar por ali, né? Todos os alimentos que serão consumidos e que é para a gente pensar em tentar fazer uma seleção, né? Pensar sobre o que a gente vai comer, o que vai ser bom para nós, né? As bactérias que vão entrar também, né? E as que estão ali no meio. Então, é um portal, sim, que vai comunicar o nosso organismo como um todo, né? Muitas vezes, as bactérias que estão alojadas na boca, nos dentes, elas causam, sim, doenças sistêmicas, né? Tem uma doença que vai ocorrer nas válvulas do coração, chamada endocardite bacteriana. Vocês já ouviram falar? São bactérias que se deslocam, né, da boca, ou de dente que não tem uma raiz residual, ou tem um canal que não foi tratado, ou não está bem tratado. Elas se deslocam pela corrente sanguínea e elas têm preferência em se alojar nas válvulas do coração. Aí as válvulas ficam doentes com essas bactérias e tem que fazer o quê? Uma cirurgia para trocar a válvula do coração. Ela não é uma doença tão rara assim. Então, tantas situações podem ocorrer com bactérias que se deslocam da boca, né? A bactéria não tem essa noção, eu sou da boca, eu vou ficar só na boca, tá? Não vou para lugar nenhum. Não, ela se desloca e elas podem causar complicações. Então, quem está fazendo um tratamento, e esse tratamento vai exigir do organismo de vocês muita energia, né? Vocês vão despender muita energia durante esse tratamento, porque cada vez que vocês vão para químio ou para rádio, ou seja o que for, vocês têm que ter muita energia depois para passar por isso, né? Então, a intenção é que passar para vocês a ideia que vocês tendo uma saúde bucal adequada, vocês vão evitar outros tantos problemas que vocês poderiam ter, né?
Vocês não vão gastar energia para tentar resolver uma gengivite, uma outra coisa mais grave que pode acontecer. E são coisas que a gente não pensa no dia a dia, né? A gente pensa assim, eu não quero ficar com meu dente amarelo, ou eu não vou ter cárie, mas a higiene bucal, ela vai muito além, talvez até disso que eu falei para vocês, que eu tentei fazer de uma maneira resumida e simples, né? E agora eu gostaria assim de abrir para a gente esclarecer alguma dúvida que vocês tenham, se eu não fui muito clara em algum assunto, né? ¿Por qué? Porque sí, porque todo lo que... ¿Qué pasó? Todo lo que usted faló, yo, no todo no. La mayoría de las cosas que usted faló, yo lo viví y lo vivo. Por ejemplo, cesta, tengo el tratamiento general de que la doctora me va a ordenar todo, que ya me preparó todo, y estoy haciendo todo lo que ella me pide, pero solo ahora tengo que agradecer muchísimo a você. Le estoy hablando con el corazón, no estoy haciendo arte para nada, Estoy hablando con el corazón, tengo que agradecerle. ¿Sabe lo que tengo que agradecerle? Que yo me había esquecido la higiene. Que bom, eu que agradeço. Gracias, no, yo agradezco de corazón. Me entró de vuelta en mi cabeza, ahora lo tengo acá ahora. Ahora ya, es lo único que yo, de todo lo que usted habló, casi sería lo único que yo no estaba, o no estoy controlando así, digamos. Gracias, Gracias. Bom dia, doutor. Bom dia. Meu nome é Diego, eu trabalho na área da prótese dentária. Eu gostaria de saber, todo paciente, indivíduo que vier até a doutora para um princípio de cirurgia ou implante, não sei se é a área da doutora ou quaisquer área da odontologia, ele tem que vir munido de algumas anamneses e todo o levantamento dele, se ele for oncológico? Se ele for um paciente oncológico? Isso. Então, é assim, esse é um trabalho que tem que ser feito sempre, o dentista, ele tem que estar sempre formando um time, pelo menos com o médico que é responsável pelo tratamento oncológico. É necessário, em primeiro lugar, se saber em que fase está o tratamento. Se o paciente já fez, se ele faz químio, se ele já fez toda a químio, porque você falou em implante, né? Isso. O implante... Ainda mais se for pontual, sabe? Se for na cavidade, a situação oncológica que o paciente tiver tratando. Então, mas você fala, por exemplo, que o paciente vai para uma cirurgia, ele vai colocar um implante, ou ele já colocou o implante? Não, indo para iniciando. Então, tá, porque se for para moldar, não tem problema, tá? Agora, para fazer o implante, não. Então, muitas coisas têm que ser analisadas antes do paciente fazer o implante. Tá. Então, aonde ele está no tratamento, que tipo de tratamento? Ele está fazendo rádio? Aonde que é o problema? Se for cabeça e pescoço, ainda aí tem que ser uma análise muito mais completa, né? Se ele fez rádio, então na boca, aí é muito mais complicado. Ele pode ter uma osteoradionecrose, é muito mais complicado, né?
Sabe por quê, doutora? Porque meu pai ele foi acometido de linfoma e ele teve um tratamento e fez químio, mas foi na região de glândulas e outras regiões. Então, ele após esse tratamento, um acompanhamento semestral, e foi liberado para fazer. Ele colocou 6 embaixo e 4 embaixo e 6 em cima. E aí eu acompanhei e eu acho que os profissionais precisam se inteirar mais, sabe? Eu não sei se são todos, mas eu acredito que muitos profissionais... Quando o tratamento foi feito, o profissional entrou em contato com o médico para saber? Não, só fez um levantamento ali na anamnese juntamente com, como ele era hipertenso também, havia uma arritmia, foi levantada assim, o período e histórico referente cardiologia, parte de suspensão de algum medicamento para coagulação, coisa do tipo, sabe? Mas foi bem tranquilo. Então, agora tem que fazer o segmento radiográfico, né? Para ver. Sim. Porque tem que depois, fazendo um parênteses aqui, quando o implante é feito, o que é o implante? O implante é um pino de titânio que é colocado dentro do osso, ele vai fazer o papel da raiz. Aí sobre ele depois é feito uma coroa, né? Uma coroa protética no dente, né? E o implante, o sucesso do implante, a gente pode considerar quando houve uma osteointegração entre o osso que circunda esse pino, né? As tramas, elas têm que envolver e prender esse pino firmemente no osso. Porque se isso não ocorrer, não houve sucesso no implante, não vai aguentar a carga mastigatória depois. Tem que pensar que o paciente vai mastigar em cima desse dente. Só um adendo, doutor. Assim, a pessoa que é acometida, que está participando de um tratamento de químio, após se faz, porque também, se for pontual no caso, aí tem que se estudar, igual a doutora mencionou. O que tem que ser feito é assim, o primeiro caso, sempre tem que falar com o médico. Sempre. E aí o material radiográfico, aliás, tem que pegar e examinar qual é a condição da tábua óssea do paciente para receber esse implante, qual a condição da saliva do paciente, né? Sanguínea. E a higiene oral. Higiene oral. Porque se o paciente não tem boa higiene oral, o implante está fadado também não dá certo. E não é só paciente oncológico, não. Qualquer paciente tem que ter higiene oral para colocar implante. Implante não vai salvar a vida de ninguém. Não. Entendeu? Se o paciente não fizer a parte dele. Entendeu? Então, essa é a minha posição, né? Obrigado. Assim, tem sempre que falar com o médico responsável. Legal. É muito importante isso. Para segurança do profissional que está atendendo e do próprio paciente. Verdade. Né? Muito bom. Obrigado, viu, doutor? Imagina. Doutora Paula, quais os benefícios da nistatina para a mucosite? É o que a senhora indica? Porque o oncologista indica isso. Eu trato a mucosite de uma outra maneira. E eu ofereço isso para os pacientes que tiverem mucosite e forem lá no meu consultório. Eu tenho tido sucesso em tratar os pacientes com laser. O laser funciona muito bem. Ele tira a dor na hora e tira a inflamação na hora. Né? Então, assim, eu não tenho experiência porque eu não indico. Né? Eu uso o laser para tratar desde dor na articulação, né, para paciente que tem bruxismo, né, até para úlceras e agora para tratar mucosite também. Então é um tratamento que eu estou oferecendo para o pessoal aqui da PAC, se for o caso, quem tiver sofrendo com mucosite, eu
vou tentar ajudar cada um dessa maneira. E qual a indicação para saliva? Que a senhora disse que tem um Você fala saliva... Então, eu não sei te falar a marca agora. Tem uma que chama Blue, alguma coisa. Eu vou pesquisar depois e vou passar para a Lohane a respeito disso. Mas existe sim. Tá? Tem até umas fórmulas que podem ser manipuladas nessas farmácias de manipulação. Tá? O paciente fazer toda vez que... Seria como mais ou menos você usar um colírio, né? O paciente que está com o olho ressecado, então está com a boca seca, faz essa... A gente fala saliva, porque ela vai fazer o papel de umedecer, né? O meio bucal, para facilitar, né? Esse aspecto. Não tenho a marca agora, são várias, né? E eu vou procurar pesquisar e passar para vocês depois. Mas tem. Tá. E é mais uma contribuição. Eu, quando fui começar a quimio, eu passei pelo dentista. E quando deu 12 sessões de quimioterapia, eu fiquei um tempo para fazer os exames e depois tive que voltar para a quimio. Mas nesse período eu passei pelo dentista. E eu tive nas mãos neuropatia periférica, que é a hipersensibilidade na ponta dos dedos da mão e dos pés. Aí ele me indicou um fio dental, que é tipo um garfio, e uma escova para passar entre os implantes que são duplos. Então eu acho que isso aí melhorou muito a minha higiene depois que começou com esse tipo de fio dental, que eu já não dava conta de segurar. Ele é muito prático mesmo, Isso. né? Ele tem uma hastezinha assim, você não tem que enrolar nos dedos, sabe? Para fazer. Você vai usando e vai trocando, assim. Realmente é prático mesmo. Muito prático. Na farmácia tem. Você compra uns pacotes, bem uns 40 mais ou menos. Assim. Então, eu só achei na Droga Raia. Eu acho que eu fui numas 2, 3 farmácias, aí a última que eu fui me indicou a Droga Raia, e aí lá eu achei tanto a escovinha, quanto esse fio dental. Uma coisa que eu não comentei com vocês, que eu esqueci... É tipo um tridente, tem uma haste assim, e aqui o fio dental está ligado, nessa ponta e nessa. Então você não enrola, você pega essa haste, facilita demais. Gente, eu queria só adicionar uma informação. A gente assim, a gente vê tantas propagandas na TV falando de enxaguante bucal, que você tem que ter o hálito assim, não sei o que tal. Isso é marketing, né? O enxaguante bucal, ele tem a sua importância, mas tem que tomar muito cuidado, porque quando ele é usado assiduamente, né, o que acontece? Ele vai matar as bactérias boas e as ruins também. Então você vai interferir no seu meio bucal. Isso não é legal, né? Você tem o cloridrato de clorexidina, que ele é muito bom, né? Para pacientes que estão com gengivite severa, a gente indica. É usado nos hospitais para paciente que está lá na UTI. Ele é excelente, mas ele não pode ser usado mais do que uma semana. Ele mancha os dentes, né? Ele tira a sensibilidade das papilas gustativas, muda a percepção do gosto do alimento. Então não pode ser usado assim, né? Porque parece que é a chave de tudo, né? Eu vou usar isso aqui, fico com os dentes claros, brancos, um hálito ótimo. Não é assim. Então, quando eu falo que o básico é o melhor, né? O que vocês devem fazer é a frequência da escovação, é o cuidado com a escovação. Não precisa ficar gastando dinheiro com coisas mirabolantes, mas cuidar bem
com frequência e com capricho, né? Não pode nunca usar o enxaguante? Pode. Pode usar sim, mas ele não tem que ser obrigatório na vida de vocês. Acabou um, compra outro. Não é necessário. Não é necessário, até porque ele vai interferir no meio bucal. Tá bom? Doutora, Oi. meu nome é Eunice. Por que eu fiz uma restauração já a 4ª vez e ela quebra? O que pode ser? Ó, é dente do fundo? Na frente. Da frente? Ó, é difícil eu te falar sobre isso, assim, né? São tantas variáveis. Por exemplo, quando é uma restauração, ela é em resina, é o material da cor do dente? Da cor do dente. Se a restauração é muito grande, né, chega num ponto que ela não vai aguentar a carga da mastigação. Tem isso, dependendo da região do dente onde é feita essa restauração, às vezes ela acaba, a gente chama de restauração de colo, fica no final da coroa, perto do início da raiz do dente, né? Elas saltam, às vezes, assim, até na mastigação mesmo. Então, é difícil. É difícil. Se você depois quiser passar lá para agendar um horário, para a gente se conhecer e eu te orientar de alguma coisa, Certo. Né? Eu vou poder te explicar melhor. É difícil de eu te falar porque que ela cai. Teimosa essa restauração tua, hein? Muito. E bem na frente. Então, bem na frente é ruim, né? Assim, sabe? Não é falar assim, mordeu uma coisa dura, coisa assim. Eu tava mastigando uma abobrinha. De repente eu falei, nossa, tem pedra no feijão. Não, não era. Era ela. Você falou, não, de novo não. De novo não. Tá, obrigada. Ó, pessoal, eu montei um kitzinho assim. É uma coisa muito simples para vocês que vieram hoje, mas eles vão ficar disponíveis aqui na PAC para os que não vieram também. Eu tenho uma escova de dente e uma pasta pequenininha para vocês manterem aí nas bolsas, nas mochilas, para ficar de livre, fácil acesso, né? E fazer a higiene oral de vocês. Faltou o fio dental ou a fita dental para vocês completarem, mas o espaço está aqui, ó. Tá bom? Então é uma lembrancinha minha para vocês, viu? Mais uma vez eu quero agradecer a doutora Paula pelo carinho que a senhora atendeu com os nossos pacientes, a atenção, agradecer a disponibilidade de vir aqui, a senhora dispôs de tempo, né, para poder organizar. Muito obrigada. Quero agradecer vocês que estão sempre aqui conosco. Toda atividade que é proposta, vocês estão sempre presentes aqui conosco. Muito, muito obrigada. Esse espaço é sempre produzido para vocês com esse carinho que vocês estão vendo aqui. Tá bom? Claro. Qual seria melhor a gente fazer um fio dental ou a fita? Eu prefiro a fita. Eu prefiro porque ela pega uma superfície maior para fazer aquilo que eu falei, de quando você coloca entre os dentes assim, você passar que nem se tivesse, vou usar uma expressão bem boba, até engraçada. Sabe quando você vai ilustrar o bico de sapato?
É isso, você passa ela e faz assim, ó. Até debaixo da gengiva e volta, tá? O fio, ele faz tchum-tchum. O fio realmente é para tirar o fiapo da manga, o pedacinho da carne. Você vai lá tchum, e extrai. Para fazer essa limpeza de remover as bactérias que ficam ali, a fita é mais eficaz. Eu prefiro, tá? Agora, vai da adaptação de cada um, né? E esse que ela falou que parece um garfo também? Ele é fita. É fita? Fita. Ele é fita. Viu? Agora, quem tiver o fio em casa, vai usando o fio, gente. Tem que usar. Entendeu? Hã? As duas coisas, né? Eu particularmente acho que a fita limpa melhor, mas cada paciente tem que se adaptar e ver o que é melhor. Ah, você... Nossa, tá de parabéns. Sim, você tá de parabéns. Muito bem. É isso. Ah, você vai... Agora você vai recomeçar, né? Muito bem. Muito bem, gente. Então, a frequência ideal seria assim. A frequência ideal é o máximo que cada um puder fazer, né? Dar o melhor que puder, né? Mas não deixar de fazer. Isso que é importante, assim, introduzir, vamos falar assim, vamos introduzir o hábito do fio dental, para quem nunca usa. Quanto? O máximo que cada um puder, dentro do seu tempo, da sua disponibilidade, lembrando que é importante, né? E a melhora é tamanha, é tão rápido, gente, a nossa gengiva, rapidamente ela se cura. Então, você começa a usar o fio dental e fazer uma boa higiene, rapidamente para de sangrar a gengiva, entendeu? Por favor. Meu nome é Carlos. Eu queria tirar uma dúvida. Faz muitos anos para trás isso. Meu filho mora em Londres, né? E mandou a ex-mulher minha levar a dentista, né? Ela pegou e levou. E depois, na hora de arrancar os dentes para colocar o aparelho, ela chamou a colega dela, sabe? E até hoje eu sinto dor na boca, entende? Não posso beber água gelada, essas coisas, que dói demais. E depois teve um dente que ela fez curativo, né? Depois acabou com o dente tudo. Quem ficou no prejuízo fui eu. Entendeu? Deixa eu entender, porque ela não quis assumir a colega dela, assumir a colega dela que arrancou meus dentes, ficou para trás, né? E depois perdi o dente. E ela falou que não tinha culpa com nada. Então é uma situação difícil, né? A gente ser enganado pelos outros. Eu mesmo fui enganado. Porque até o protesto dela, que ela fez a boca, ele pôs um pedacinho de coisa lá dentro. Onde que usa o dente, para se livrar, para sair fora, entende? Então eu achei muita coisa errada. E voltando para o Brasil, o senhor voltou a fazer tratamento? Não. O meu filho que mora em Londres, ele que mandou fazer esse tratamento na minha boca, sabe? Que eu tinha esse dente na frente, que ele era... não saía, sabe? Que eu já tinha posto. Arrancou tudo, né? A doutora disse que a colega dela que ia arrancar. Mas no fim da história, ninguém quis assumir o erro, entende? Ninguém. O senhor vê que complicado. E até hoje eu tenho esse problema, né? Mas, infelizmente, já aconteceu, né? Mas o senhor
cuida dos remanescentes, né? Eu cuido, mas assim, o protesto dela que ela mandou fazer errou demais. Me tirou umas 10 vezes aquele negócio que foi na boca, quase matava eu. Entendeu? Cheguei numa situação, eu falei, não aguento mais. Eu fui obrigado a desistir. Tanta coisa errada. Eu acho que depois a gente junto com o doutor, aí ela olha o senhor, ela Não, tudo bem, a gente está só comentando. Entendeu? O erro, onde foi parar? Olha, que negócio. Ei, seu cara, você foi sorteado. Por quê? Não, cada um tem. A gente não esquece, né? De jeito. Mais alguém? Não? Bom, então, mais uma vez, eu quero agradecer vocês por terem vindo, por estarem aqui conosco. É tudo feito aqui com muito amor, muito carinho para vocês. Toda a informação, eu acho que é muito bem-vinda. E ter profissionais do gabarito da doutora Paula disponíveis para atender a nossa demanda é de extrema importância. Mais uma vez, muito obrigada, doutora. Gente, eu que agradeço a oportunidade, viu, de estar aqui. Eu adoro o pessoal do PAC, eu sou apaixonada pelo trabalho, acho maravilhoso. E eu espero poder estar sempre contribuindo de alguma maneira. Eu que agradeço, gente. Viu? Pois não. Mas eu não posso, sem examinar o senhor, conhecer a situação prévia e uma radiografia, eu não posso saber, porque tudo é muito complexo. E eu não sei nem o que passou pela cabeça do profissional que atendeu o senhor. Né? Cada pessoa tem uma linha de pensamento. É difícil responder. Eu entendo que o senhor ficou descontente, mas é difícil eu responder a sua pergunta, né? Muito obrigado. Eu que agradeço, gente.